Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 7. Mas antes de iniciar, eu digo sempre no começo dos vídeos, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação. Reserve um tempo para ler o texto bíblico. Reserve um tempo para ler a sua revista. E reserve um tempo para assistir esta aula. E quando você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria para te ajudar a aprender este conteúdo. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são importantes. O primeiro delas é o cronograma da aula, a maneira como estou organizando este conteúdo. Ele está organizado em sessões para facilitar o seu aprendizado. Há também uma aula-atividade. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça a aula-atividade para verificar aquilo que você aprendeu. E caso tenha alguma dúvida ou deseje fazer algum comentário, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Por fim, é sempre uma alegria muito grande quando vocês interagem aqui com o vídeo. Se quiser deixar a sua mensagem, eu fico muito feliz de poder ler os seus comentários e interagir com vocês. Bem, na aula de número 7, o título da nossa lição vai ser Família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Veja, eu quero começar explicando para vocês o cronograma desta aula, que é por onde nós seguiremos e para facilitar então o seu aprendizado, tudo bem? Olha só, na primeira sessão eu quero explicar para vocês o contexto teológico de 1 João 2,14. Por que 1 João 2,14? Porque aí na sua revista, esse é o texto áureo. O texto áureo, segundo o autor, é o texto mais importante da lição. Então eu quero começar explicando o contexto teológico de 1 João 2,14. Na segunda sessão, eu desejo então explicar para vocês os versículos de número 12, 13 e 14. E por fim, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações. É assim que esta aula está organizada e você vai encontrar aqui na descrição do vídeo todas essas informações que eu acabei de passar a vocês, tudo bem? Começando a primeira sessão, então, eu quero explicar o contexto teológico de 1 João 2,14, que é o nosso texto áureo. Quando João abre a sua epístola, esta primeira epístola de João, ele faz questão de afirmar que Deus é luz. Mas, além de dizer que Deus é luz, ele também aplica essa convicção que ele tem. Se Deus é luz, nós também devemos viver na luz. É isso que ele diz no capítulo 1, versículo 7. Deus está na luz e nós devemos viver na luz assim como Deus. Então perceba que, além de afirmar que Deus é luz, ele aplica dizendo que nós, sabendo disso, devemos viver na luz como Deus. Mas como que esses discípulos vão poder andar na luz? E João vai desenvolver ao longo de toda a sua carta algumas respostas para essa pergunta. Até aqui, no capítulo 2, que é o nosso texto áureo, João indica 5 respostas. Para andar na luz, assim como Deus está na luz, é necessário, primeiro, capítulo 1, versículo 9, confessar os seus pecados. Segundo, capítulo 2, versículo 1, abandonar os pecados. Terceiro, capítulo 2, versículo 3, obedecer aos mandamentos. Quarto, capítulo 2, versículo 6, viver como Jesus viveu. Sétimo, capítulo 2, versículos 7 e 8, amar aos outros. Então perceba que o que nós temos até aqui é uma resposta de João para como esses discípulos podem andar na luz. O texto que nós vamos estudar hoje, como vocês podem ver, faz parte dessa quinta resposta. Essa quinta resposta sobre como os discípulos podem andar na luz. Para andar na luz, ao invés de odiarem os seus irmãos, eles devem amar uns aos outros. E aqui, se você tiver condições, eu indico que você aperte pausa no vídeo e confira todos esses textos que são mencionados aqui,
porque eles são importantes para que você tenha uma visão panorâmica do que João está nos dizendo, tudo bem? Nós não temos tempo nesta aula de passar por todos eles, eu estou apenas estruturando para você o que nós temos até aqui. Então, João faz questão de dizer que esta mensagem de amar os outros é uma mensagem antiga, e se vocês querem andar na luz, assim como Deus está na luz, vocês devem amar a outras pessoas. E este ato de amar outras pessoas não é algo novo. Isto é algo que está prescrito na lei do Senhor há muito tempo atrás. E João deixa isso muito claro no capítulo 2, versículo 7, que inicia esta nova sessão da carta que João está escrevendo. Versículo 7 e 8, veja o que João escreve. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento. Isso aqui não é nada novo, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Ficou claro para você? Essa mensagem antiga é suficiente para esclarecer aquelas pessoas sobre o que agrada a Deus. Se eles quiserem viver na luz, assim como Deus está na luz, eles devem dar atenção a este mandamento que trata sobre amar a outras pessoas. Obedecer os mandamentos que antigamente foram estabelecidos por Deus é algo que agrada a Deus. E Cristo mostrou isso como algo novo. Como praticar esses mandamentos? Cristo mostrou isso. Obedecer esses mandamentos, portanto, revela que nós estamos vivendo na luz. Obedecer esses mandamentos mostram que nós estamos na luz assim como Deus está na luz. Por isso que na segunda sessão, nós vamos ver exatamente como João vai dar uma atenção especial à obediência a esses mandamentos. Se obedecer aos mandamentos revelam que nós estamos vivendo na luz, como Deus está na luz, pessoas que dizem andar na luz, como Deus é luz, serão conhecidas pela obediência aos mandamentos. E é isso que eu desejo fazer agora, na segunda sessão, explicando para vocês, então, 1 João capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Mas, inicialmente, eu queria explicar o versículo 12 e 13. Depois do versículo 12 e 13, a gente fecha a aula com o versículo de número 14. Mas tenha isso em mente. Primeira sessão, eu tentei mostrar a vocês que nós devemos estar na luz assim como Deus está. Como podemos estar na luz? João indica 5 maneiras até aqui. Nessa quinta, ele fala sobre o amor. E a base para nós amarmos as outras pessoas é porque isso está no mandamento de Deus. Agora, João vai colocar para a gente que a obediência aos mandamentos é uma característica de pessoas que estão na luz. Vamos então à leitura e eu explico para vocês. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Nesse texto de João, João identifica os seus leitores não pelo nome. E essa identificação pelo nome é algo comum nas cartas, né? Diótrefes, como as lições passadas que nós estudamos, Demétrio, Filemon, Timóteo, mas aqui João não identifica os seus leitores pelo nome. João identifica os seus leitores pela faixa etária. Ele chama essas pessoas de filhinhos, ele chama essas pessoas de pais, e ele chama essas pessoas de jovens. São 3 faixas etárias diferentes. Mas quem seriam essas pessoas que ele está chamando de filhos, de pais e de jovens? Veja que, se nós não entendermos quem são essas pessoas, a gente não entende a mensagem
e perde completamente o sentido do texto dentro desse contexto que eu expliquei para vocês. Para a gente entender, então, corretamente essa passagem, a gente precisa começar identificando quem são os filhinhos, quem são os pais, quem são os jovens. E é claro que eu pretendo dar a resposta pronta a vocês, mas esse é um estudo importante para se fazer, para que você consiga perceber isso, porque esse é um daqueles textos que a gente reproduz sem entender bem a mensagem. Eu me lembro de uma irmã piedosa que congregou um tempo com a gente. Ela gostava muito de citar essa passagem para mim, porque ela, principalmente o versículo 14, que vocês jovens são fortes. Será que é isso? Será que João está falando com jovens de fato? Então, eu quero começar explicando para vocês quem são essas pessoas a quem ele está chamando de filhos, pais e jovens, para a gente entender a mensagem de João e depois, na terceira sessão, a gente vai poder aplicar isso para a família, tudo bem? Nesse primeira parte aqui, eu quero então explicar quem são os filhos, quem são os pais e quem são os jovens. Vamos começar explicando a palavra filhos. Quem são esses filhos mencionados aqui? Essa palavra aqui no grego significa criança pequena. Por que João chamaria um membro da comunidade de fé de criança pequena? Isso não é um elogio, né? Principalmente no mundo antigo, sobre muitos aspectos, Jesus inclusive usa isso no Sermão da Montanha, né? Para falar que nós devemos ser como crianças, para mostrar que não há mérito pessoal em nós. Mas por que João chamaria membros da igreja de crianças pequenas? E aqui, isso é melhor compreendido quando nós sabemos as características do texto que João escreve. Com muita frequência nos seus textos, João identifica os cristãos como sendo filhos de Deus. Por serem filhos de Deus, é que João os nomeia de filhinhos. Porque ao chamá-los de filhinhos, João tem a intenção de destacar este relacionamento familiar que existe entre eles e Deus. Portanto, chamá-los de filhos significa que ele está falando com toda a comunidade que agora recebeu a filiação do próprio Deus. Nesse sentido, João está identificando todos os cristãos como crianças pequenas, porque todos os cristãos são filhos de Deus. Se esses são filhos de Deus, mencionados por João, quem são então os pais? Veja que filhos aqui, dentro do texto de João, diz respeito a todo cristão, porque João chama os cristãos de filhos de Deus. E os pais? Identificar os cristãos como pais é algo também importante aqui, porque João pretende mostrar o caráter prático daquilo que ele está dizendo. No seu relacionamento com Deus, essas pessoas são chamadas de filhinhos. Mas na maneira como essas pessoas devem viver a sua fé, elas devem ser como o Pai Celestial. Lembra do texto de 1 João 7? É um texto importantíssimo aqui. João está dando aos cristãos a responsabilidade de viverem na luz como Deus está na luz. Então, quando o cristão olha para Deus, ele olha para Deus como Pai. E quando o cristão vai ao mundo, ele reflete ao mundo quem o Pai é. Ele é luz como o Pai está na luz. Portanto, pais aqui diz respeito a essa responsabilidade que o cristão tem de espelhar Deus no mundo. O mundo olha para o cristão e vê no cristão quem? O Pai Celestial. Porque ele está vivendo na luz assim como o Pai está vivendo na luz. Mais uma vez, João está falando com todos os cristãos. Está se referindo à maneira como eles refletem Deus nos seus relacionamentos no mundo. Por isso que João identifica os cristãos como pais. Por causa dessa responsabilidade que eles estão recebendo aqui. Apesar de, na nossa cultura, a palavra pai ser frequentemente bombardeada por diversas questões ideológicas, naquela antiguidade, pai indicava uma pessoa de respeito, indicava uma pessoa de honra. Nesse sentido, apelidar os cristãos como pais
era evocar esse senso de responsabilidade e este privilégio que eles tinham. As pessoas deveriam identificar o Deus a quem eles serviam pela maneira como eles viviam. Vocês são pequenos cristos. O cristão surgiu daí. A palavra cristão significa isso. Vocês são como Cristo, pequeno Cristo. Cristão significa exatamente isso. E é isso que João está evocando aqui. Eles podem expressar, apesar de toda a limitação humana, a grande dimensão do amor de Deus e do cuidado de Deus, vivendo na luz, assim como Deus está na luz. Por fim, João se dirige aos jovens. A gente sabe que os pais são todos os cristãos e diz respeito à condição deles, eles agora são filhos de Deus. A gente sabe que os cristãos são pais, diz respeito à responsabilidade de viver na luz, assim como Deus está na luz. E aqui a gente já consegue perceber que a descrição de jovens não está muito relacionada à questão etária, porque perde completamente a conexão com os outros dois. Ou seja, nem pai, nem filho e nem jovem estão sendo utilizados no sentido literal. E isso é uma característica muito própria de João. João tem essa afeição de chamar os seus destinatários desta maneira para identificar algo específico da fé dessas pessoas. Quem seriam, então, estes jovens a quem João está se dirigindo? E aqui eu queria colocar um comentário para vocês para explicar de maneira mais clara quem são, então, os jovens. Aqueles que podem se sentir jovens demais, seja em idade ou em sabedoria espiritual, para se verem como pais, seriam excluídos em jovens. Ao chamar os leitores de jovens, João provavelmente apela para a promessa e vitalidade espiritual dos crentes, que são relativamente novos na cena da fé cristã, mas capazes de grandes feitos por conta de seu nível de desenvolvimento. Ou seja, muito provavelmente, aquela era uma comunidade de fé que foi fundada há pouco tempo. E nós sabemos que o cristianismo do primeiro século está em plena expansão. Os apóstolos e os cristãos saem pelo mundo testemunhando de Cristo e há muitas novas igrejas sendo abertas. Se esta é uma igreja nova, jovem, portanto, representaria essas pessoas que há bem pouco tempo tomaram conhecimento sobre a fé em Cristo Jesus. Mas, apesar de serem novos, a força dessas pessoas em perseverar no conhecimento do Senhor deu a essas pessoas a possibilidade de chegarem ao verdadeiro conhecimento daquele que existe desde o início. E aí João faz questão de mostrar que eles são jovens, tiveram conhecimento da fé há bem pouco tempo e avançaram neste conhecimento, mas isso que aconteceu com eles não é algo que aconteceu com todas as pessoas. Lá no versículo 4, aqui no capítulo 2, João diz que por falta do conhecimento verdadeiro, outras pessoas não prosperaram na sua fé. Porque não tiveram fontes do conhecimento sobre Deus que eram legítimas, verdadeiras, acabaram sucumbindo dentro do cristianismo. Mas essas pessoas não. Apesar de serem recém-convertidas, de ser uma igreja nova, eles conseguem perseverar porque a fonte de conhecimento de Deus que chegou a eles era uma fonte genuína. Bom, agora a gente já sabe quem são os filhos, a gente já sabe quem são os pais e a gente já sabe quem são os jovens, a quem João está se dirigindo aqui. Sabendo quem são essas pessoas, nós podemos então identificar as verdades teológicas que estão por trás de cada uma dessas faixas etárias e ficará muito mais claro para nós porque João se dirige a eles desta maneira. Veja comigo a leitura de novo no texto. Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Resumindo tudo, como filhos de Deus, e por isso filhinhos, os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Você percebe como há essa conexão? Porque vocês são filhos de Deus,
os seus pecados foram perdoados. Segundo, porque vocês conheceram aquele que existe desde o princípio. Vocês são como pais, ou seja, vocês estão dando ao mundo um reflexo de quem Deus é. Vocês estão se colocando como exemplo da fé que professam. Vocês estão vivendo na luz como Deus está na luz. Por último, como jovens, como pessoas relativamente novas na fé, eles devem perseverar em conhecer o Senhor e obedecerem a palavra. E isso para nós é importante, porque João pretende identificar essas pessoas por faixa etária e não pelo nome, para mostrar a essas pessoas que obedecer a palavra de Deus, que antigamente foi revelada por Deus, fez com que essas pessoas caminhassem na direção de viver na luz. Se outras pessoas não lograram êxito em viver na luz, porque não se guiaram pela palavra antiga de Deus, não se orientaram por aquilo que agrada ou não a Deus revelado na sua palavra, essas pessoas aqui fizeram diferente. E por isso, olha só o texto, eles venceram a batalha contra quem? Venceram a batalha contra o maligno. Eles não caíram na tentação diabólica. Por quê? Porque apesar de terem pouco conhecimento da fé, de terem recebido a fé há pouco tempo, eles seguiram em bases muito sólidas. Indico também que leia o versículo 4 aqui do capítulo 2, para você ver que este não foi o fim de todas as pessoas. Aqueles que não tiveram uma fonte sadia de conhecimento acabaram sucumbindo na fé. Em resumo, João vai fazer o quê? Ele vai repetir tudo isso para a gente no versículo 14, onde João vai associar cada uma dessas faixas etárias a um resultado. E agora fica muito mais claro para a gente, então, o versículo 14, que é o nosso texto áureo. Leia comigo. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, que são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Te pergunto, qual o resultado de terem seus pecados perdoados por Jesus? Lembra de deles serem filhos? O resultado de terem os seus pecados perdoados por Jesus é que essas pessoas conhecem. Qual o resultado de se espelharem em Deus como Pai? Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, essas pessoas que decidiram imitar a Deus que está na luz, elas passaram a refletir quem é o próprio Deus. E por isso que pode-se dizer que elas conhecem aquele que existe desde o princípio. Por último, qual o resultado de, apesar de serem novos na fé, essas pessoas decidiram perseverar na obediência à palavra? Por serem jovens e perseverarem, a palavra de Deus permaneceu em seu coração e vocês venceram o maligno. Por terem obedecido à palavra de Deus, eles se tornaram fortes. Isso aqui é maravilhoso. Porque eles conseguiram resistir o maligno, porque aquilo que eles tinham como fé, isso deixou sólido. Isso é importante, principalmente em um tempo onde a fé é de gente muito fraca. Não sei se você já teve essa impressão, mas parece que, em muitos sentidos, as igrejas locais parecem um espaço de gente fraca. A gente está sempre precisando animá-los, incentivá-los, colocá-los para cima, como se eles fossem assim, doentes em estado terminal. Essas pessoas aqui só conseguiram resistir na fé, apesar de toda a tentação do diabo, porque apesar de serem jovens na fé, a fé deles estava fundamentada na crença correta. Eles perseveraram em obedecer a palavra de Deus. Esse é o motivo por João ter escrito a carta àqueles irmãos. E por isso que por 3 vezes João escrevi. Escrevi a vocês, filhinhos,
escrevi a vocês pais, escrevi a vocês jovens. Por 3 vezes, João identifica por que ele escreveu essa carta. Esses 3 grupos etários, João diz a mesma coisa. E o que é que João diz? A palavra de Deus permanece em seu coração. Mas o que significa isso? A palavra de Deus permanece no coração dessas pessoas. Vamos tentar lembrar o contexto e eu explico para vocês. Nós estamos num contexto onde João está chamando seus leitores a andarem na luz. E aqui ele está dizendo que para andar na luz é preciso amar, assim como Cristo mostrou. E ele usa o mandamento como sendo aquilo que nos orienta a amar as pessoas. Mas o que seria esta palavra de Deus que permanece no coração, que faz com que essas pessoas queiram amar a outros, queiram obedecer à ordem de Deus? Leia comigo esta citação, eu acho que vai ficar bem claro para nós. João exalta a palavra de Deus, uma entidade certamente mais vasta do que as escrituras e doutrinas sozinhas podem esgotar, mas dificilmente a ser entendida em oposição a essas. O uso de João está mais próximo ao do salmista, para quem as palavras de Deus também podem ser chamadas de seus oráculos, um termo referindo-se às escrituras. Diferente do que alguns teólogos dos nossos dias gostam de pensar, não há nenhum conflito entre o texto revelado e Cristo Jesus. Eu digo isso porque para muitos teólogos dos nossos dias há um conflito entre Cristo e o texto. Inclusive, criam-se métodos hermenêuticos para dizer que Cristo é superior ao texto. Para aquelas pessoas que receberam esse texto, esse conflito nunca aconteceu. Para elas, a palavra de Deus sempre foi entendida como um oráculo revelado de Deus. Há uma conexão muito clara para aquelas pessoas. A palavra de Deus nunca foi reduzida para aquelas pessoas como um conjunto de interpretações que se faz sobre Deus. Se você não sabe do que eu estou dizendo, eu indico que leia Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 10, a gente percebe que o que Satanás faz na tentação é reduzir a palavra de Deus à sua maneira de interpretar. E usa a palavra de Deus para tentar Jesus por 3 vezes. Mas a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus sempre foi entendida como um oráculo revelado sobre o próprio Deus, pelo próprio Deus. Aquelas pessoas para quem João está escrevendo sabiam disso. E o que é que elas fizeram então? Guardaram em seu coração a palavra de Deus. Guardaram em seu coração porque criam que era um oráculo anunciado pelo próprio Senhor. E ao fazerem isso, eles conseguiram vencer o maligno. Portanto, é isso que João pretende estimular aqui os seus ouvintes. Porque nós devemos amar. Porque esse é o mandamento de Deus. E se nós queremos estar na luz como Deus está na luz, nós devemos obedecer aos seus mandamentos. E a ordem do Senhor é amar ao próximo. O amor está como sendo uma prática comum de quem obedece à lei do Senhor. Sabendo de tudo isso, eu decido então partir para a terceira sessão, fazendo com vocês algumas aplicações sobre esse texto que eu expliquei. Eu sei que talvez para a grande maioria de nós é difícil uma explicação como essa, porque muito provavelmente nós pegamos literalmente o que o texto está dizendo e falamos, João está falando com filhos, João está falando com pais, João está falando com jovens. Mas cadê as mulheres? Cadê as avós? E é esse o problema, de interpretações como essa. Porque a gente acaba criando conflitos no texto que não existem. João está falando com cristãos e a maneira como eles devem lidar com o que a Bíblia está dizendo. Vamos a algumas aplicações? Primeira aplicação. Só existe uma motivação legítima para vivermos na luz. Porque Deus está na luz. Olha, um dia eu fiz uma pergunta a um amigo para ver como ele respondia essa questão. Eu perguntei assim para ele: por que nós temos que ser santos? Ele parou um tempo para pensar, ficou em silêncio pensando numa resposta. E disse o seguinte: eu acho que eu não consigo responder essa pergunta. E aí então
eu li para ele o texto bíblico de Levítico 19 que diz: sejam santos, porque o Senhor é santo. É a única motivação que nós temos. Por que nós temos que ser santos? Porque Deus é santo. Essa é uma mensagem antiga que tem que estar clara para nós. Por que nós temos que viver na luz? Porque Deus é luz. Essa pergunta precisa ser claramente respondida por você. Por que eu preciso obedecer os mandamentos? Por que eu preciso me amoldar à luz que é Deus? Porque é assim que Deus é. A motivação cristã é essa. E você tem que saber responder isso. Quando alguém lhe perguntar por que você quer andar na luz, a resposta tem que ser muito simples. Porque Deus está na luz. As minhas motivações são o Senhor. Não é porque alguém me disse, não é porque alguém falou, não é porque eu quero mostrar a alguém, é porque eu quero ser como Deus. Eu quero refletir Deus, eu quero tanto ser como filho como pai. Eu quero tanto entender que eu faço parte da família de Deus, como permitir que as pessoas vejam Deus em minha vida na maneira como elas olham a luz de Deus em mim. E este é um ponto importante para a prática cristã. A prática cristã tem que ter essas motivações corretas. Dentro da família, isso precisa estar muito claro. A família precisa apontar Deus como motivação para aquilo que nos conduz à obediência à sua palavra. Segunda aplicação. Não existe cuidados que se comparem àqueles dados pela família de Deus. Não existe mesmo. E talvez você tenha feito parte de uma família onde o seu pai e a sua mãe se comprometeram demais para cuidar de você. Isso é ótimo. Ou talvez você tenha feito parte de uma família disfuncional que, mesmo não tendo ali todos os integrantes, teve uma pessoa que se esforçou bastante. Ou um pai, ou uma mãe, ou uma avó, ou uma tia. Mas não há nenhum cuidado que se compare com aquele que Deus dá aos seus filhos. E família de Deus aqui significa isso. Deus se tornar o nosso pai e ser responsável pelo nosso cuidado. Não há nada que se compare a isso. Deixa eu ler para vocês esse texto de Jesus, porque Jesus faz questão de dizer isso, colocando as pessoas como exemplo. Jesus diz assim: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto... Desculpa, eu esqueci de passar o texto. Mateus capítulo 7, versículo 11. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Quer você tenha tido um bom pai, quer você tenha tido uma boa mãe, uma boa avó, bons irmãos para cuidar de você, nada se compara ao cuidado que Deus tem pelas nossas vidas. Se nós que tivemos cuidadores que nos deram bons presentes, mesmo esses cuidadores sendo maus, o que dizer de Deus que é bom? Por isso que na família de Deus não haverá cuidado que se compare. Porque na família de Deus é Ele mesmo quem assume a responsabilidade pelo cuidado das nossas vidas. Isso deve nos ajudar a resolver os nossos traumas pessoais. Porque talvez você tenha tido problemas em não ter um pai para lhe aconselhar, a presença de uma mãe, avós carinhosos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós descobrimos em Deus este afeto cuidador. E por isso que não há nada como fazer parte da família de Deus. Isso para nós deve soar como uma boa notícia, principalmente em dias onde há tantas famílias disfuncionais. É possível fazer parte de uma família cujo cuidador é o próprio Deus. Se aqui na terra, pais, mães que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, o que dizer de Deus que é bom? Eu queria que você descansasse no cuidado do Senhor, para permitir que os seus traumas se vão. Eu não tive opção, talvez, de escolher ter uma boa mãe, ter um bom pai, ter bons avós, ter bons irmãos. Nós estamos muito limitados em relação a isso. E às vezes nós nos prendemos a esses traumas, fazendo parecer que não existe família boa. Existe sim, a família de Deus é uma família perfeita.
E por isso que famílias aqui da terra, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, precisam olhar para Deus como um modelo perfeito. Terceira aplicação. O Senhor nosso Pai é o melhor modelo que uma família tem para seguir. É claro que cristãos são chamados para serem bons exemplos, mas não existe nenhum exemplo que se compare àquele que nos é dado por Deus. Deus deve ser o maior e o exemplo supremo para a sua família. Isso é importante para nós, principalmente em dias onde nós gostamos de usar maus exemplos para justificar certas práticas. Cito aqui um exemplo para você. O filho de alguém joga uma pedra no seu telhado. O meu filho também pode jogar pedra no telhado dos outros. O filho de fulano faz. O exemplo que nós somos chamados a imitar é o exemplo de Deus. E aqui eu queria citar para vocês Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 45 e saltar para o 48 por causa do tempo. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Tanto sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Este desafio que está sendo posto para Jesus precisa ser posto à nossa família. Porque de vez em quando alguém quer evocar um mau exemplo. Mas marido, a esposa de fulano faz. Mas esposa, o marido de fulano faz. Mas mamãe, o filho de fulano faz. Mas nós que somos cristãos temos um modelo diferente. Nós somos chamados a buscar a perfeição. Como é perfeito aquele que nos chamou. Como é perfeito aquele que cuida da nossa família. Nós fazemos parte da família de Deus. E é Ele que nós temos que imitar. Viver na luz como Ele está na luz. Então nós não podemos aceitar um exemplo inferior. Se nós temos o bom exemplo de Deus, que sempre é um cuidador amoroso, se nós temos o bom exemplo de Deus, que é o nosso Pai, por que nós aceitaríamos um mau exemplo? Isso não deve ser possível a nós. Nós temos exemplos suficientes em Deus para mirar a família boa que nós estamos procurando. Talvez é aqui que nossas famílias têm fracassado. Nós estamos olhando para as redes sociais, para os modelos sociais, para aquilo que as pessoas dizem na internet como sendo uma família ideal. Família ideal é a família que faz viagens internacionais. Família ideal são famílias bem estruturadas financeiramente. Isso são coisas que nós criamos. Família ideal é aquela que mira em Deus como exemplo. Eu procuro ser perfeito como Deus. Não tem a ver com consumo, não tem a ver com ostentação, não tem a ver com ganância, tem a ver com estar na luz como Deus está na luz. E aí o desafio se torna muito maior. Porque o padrão desse mundo já não serve mais como referência familiar. E também não serve como justificativa para os nossos fracassos pessoais. Porque nós estamos mirando num modelo que é muito superior. Quarta aplicação. Saiba identificar o estágio da fé que sua família se encontra. Olha, eu queria pedir bastante atenção para você nesta aplicação. Porque aqui nessa aplicação eu queria colocar as três faixas etárias que nós vimos hoje. Para a gente refletir dentro da nossa família mesmo. Talvez na sua família tenham pessoas que ainda não são filhos de Deus. Como eu sei que dentro da minha família talvez existam pessoas que não são filhos de Deus? Lá no texto que nós vimos hoje, porque elas não confessaram Jesus como seu Salvador, elas não tiveram seus pecados perdoados por Cristo. Talvez na minha família existam pessoas que não se espelham em Deus. Eles não são como Pai. Eles não estão na luz como Deus está na luz. Ou ainda, talvez na sua família existam pessoas que não perseveram na sua fé. Facilmente eles são enganados, facilmente eles abrem mão do cristianismo, porque eles estão com uma fonte de conhecimento não boa e não conseguem perseverar na fé.
Por que é importante identificar essas faixas etárias dentro da nossa família? Porque revela a condição que está a nossa própria família. E assim eu consigo dar o tratamento adequado para a minha família. Se, por exemplo, o meu marido, a minha esposa ou os meus filhos não tiveram seus pecados perdoados por Cristo, eu devo tratá-los como pessoas que precisam ser evangelizadas. Não tem como tratar uma pessoa que não confessou Cristo como Salvador como sendo cristão. Você percebe como isso é importante? Porque às vezes nós fazemos isso, né? Ah, mas ele conhece a Bíblia. Ele lê versículos da Bíblia. Mas ele confessou Cristo como Salvador? Ele reconhece a obra de Cristo e vive a fé comunitária? Senão, eu preciso tratá-lo como alguém que precisa ser evangelizado. Ou então, se na sua família não tem pessoas que não são como o pai, não são bons exemplos, eu preciso admoestá-los com amor. Você foi chamado para ser perfeito como Deus é perfeito. Você foi chamado para estar na luz como Deus está na luz. Ou então, se na sua família tem pessoas que oscilam demais, né? Caem em todo tipo de heresia, porque esse é um problema também familiar. Tem pessoas na família que às vezes são tão suscetíveis à heresia. Todo tipo de heresia eles acreditam. Todo tipo de onda de heresia que aparece, eles estão dentro. Passa pelo judaísmo, vai pela maçonaria, vai assim, ó. Toda hora chega uma coisa diferente. Eles não conseguem perseverar na fé. É isso que você precisa dizer a eles. Você está precisando conhecer as fontes genuínas da revelação de Deus. E aqui é importante considerar então que talvez a nossa família está em estágios diferentes do conhecimento de Deus. Como eu vou tratar essas pessoas? Será necessário evangelizá-los se eles não forem cristãos? Será necessário dizer a eles que eles têm um modelo superior, que é o modelo de Deus? E será necessário dizer a eles que eles precisam perseverar nessa fé. Eles não podem abandonar o cristianismo porque têm uma fé muito insípida. Você percebe como tudo que foi dito é muito prático para a família? Porque esse pode ser o seu marido, essa pode ser a sua esposa, esses podem ser os seus filhos, esse pode ser o seu sogro, a sua sogra, os seus cunhados. E às vezes o que nós estamos fazendo é tratando essas pessoas como cristãos. A gente vai fingindo que eles são cristãos, que eles estão em comunhão com Cristo, quando nada disso que o texto diz se aplica a eles. Eles não têm essas características. Saiba dar o tratamento adequado à sua família. Isso vai ajudar você a criar uma família que tem um modelo perfeito, que é Cristo Jesus. Quinta aplicação. Apenas conhecendo a Deus em sua palavra, será possível vencer o maligno. Eu acho que foi muito importante aquilo que o versículo 14 diz pra gente. Porque apesar da Bíblia ter sido muito clara sobre a maneira como a gente pode vencer o maligno, ainda existem pessoas que acham que é possível vencer o maligno de outra maneira. Ah, não, eu posso vencer o maligno de uma maneira muito simples. Eu não vou postar coisas nas redes sociais que aí ninguém olha. Ninguém olha, o maligno não me vê. Já sei como vencer o maligno. 30 dias sem celular. Já sei como vencer o maligno. Botar óleo nas paredes da minha casa. Botar óleo na entrada. Botar óleo no carro. Botar óleo em tudo quanto é lugar. Já sei como vencer o maligno. Fazer culto aqui em casa. E a gente começa a configurar um monte de coisa. E são ideias nossas. Vou botar um versículo na porta da minha casa. Sabe o que a gente descobriu hoje? E se precisar, volte ao versículo 14. A gente só vai vencer o maligno se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus. A força que nós precisamos para resistir ao maligno e às suas tentações virão do conhecimento verdadeiro. Conhecendo a palavra, obedecendo a palavra, nós conseguiremos resistir ao maligno. Porque talvez você está colocando a sua esperança naquilo que não vai resolver. Eu vou encher as minhas paredes de óleo, mas vou continuar fazendo com minha vida o que eu quero. Eu vou botar versículos na entrada da minha casa, mas a minha vida eu vivo do jeito que eu imaginar. Você não vai conseguir vencer o maligno, porque a força que você precisa para vencer o maligno está em Deus. Você precisa obedecer a palavra. Sexta e última aplicação. A fé cristã pode vir a ruir em uma comunidade local quando ela deixar de se basear na palavra de Deus para se fundamentar em doutrinas humanas.
Foi um texto longo que eu coloquei para aplicação, mas em síntese o que eu estou dizendo é o seguinte: a sua igreja local corre perigo de deixar de existir caso as pessoas da sua igreja local deixem de acreditar na palavra de Deus, deixem de se basear na palavra de Deus, melhor dizendo, e passem a se basear em doutrinas humanas. A mesma pode acontecer com a fé da sua família. A fé na sua família pode deixar de existir caso a sua família deixe de se basear na palavra de Deus e passe a se fundamentar em doutrinas humanas. E aqui eu queria colocar uma citação interessante, que é uma citação que fala por que o cristianismo conseguiu avançar em contextos tão inóspitos, cristãos sendo perseguidos, gente sendo torturada, gente sendo morta. Por que o cristianismo conseguiu perseverar, apesar de existir no mundo inóspito, em contextos que desfavoreciam a sua existência? E este autor diz o seguinte: foram as doutrinas específicas da religião que permitiram ao cristianismo ser um movimento de revitalização mais abrangente e bem sucedido da história. Por que cristãos não negaram sua fé quando tinham tudo para negar? Por que cristãos perseveraram em andar na luz quando a proposta de andar nas trevas era muito mais interessante? Porque cristãos tinham doutrinas reveladas pelo próprio Deus que mostravam uma vida digna diante do Senhor, que mostravam uma vida que estava além da influência social de época. E por isso que o cristianismo logrou tanto êxito por onde passou. Porque houveram pessoas que acreditaram na revelação do Senhor, obedeceram a palavra do Senhor, mesmo que aquilo lhes infligisse grave sofrimento. Qual foi então a estratégia do diabo logo no começo? 1 Timóteo 4 é um texto que Paulo diz que a estratégia do diabo, então, já que os cristãos se apegam à doutrina para poder viver a fé, vamos dar aos cristãos doutrina diabólica. 1 Timóteo 4, Paulo diz isso. Homens ensinando doutrinas de demônios. Ensinamentos que não se baseiam no Evangelho de Cristo Jesus. Ensinamentos que não foram reproduzidos pelos apóstolos, os emissários enviados por Cristo. Seguir esses ensinamentos fizeram ao longo da história que muitos cristãos abandonassem a sua fé e desistissem do cristianismo. Seguir doutrinas diabólicas fizeram com que muitos cristãos saíssem da sua religião e abandonassem aquilo que um dia fez sentido a eles. Por quê? Porque a partir do momento que nós deixamos de praticar o Evangelho, deixamos de obedecer o Evangelho, a fé perde completamente sentido. E eu acho que é aqui que a sua família corre perigo. É tirar a fé da doutrina e passar a fé para os sentimentos. Porque esta é a época que nós vivemos das experiências religiosas, dos momentos de experiência. E é isso que as pessoas estão procurando. Estou procurando uma experiência sobre medida que me dê o que eu estou procurando. Mas o cristianismo é diferente. Se você quer andar na luz, você precisa conhecer a luz e obedecer à luz. E a luz se revelou na palavra de Deus. Conhecendo esta palavra e obedecendo esta palavra, eu vou conseguir manter-me firme na fé cristã. Às vezes nós estamos procurando outra alternativa, né? E em muitos casos nós nem sentimos vergonha disso. E a gente diz assim, não, nossos filhos correm muito perigo. Eu reconheço que eles correm muito perigo. Principalmente se nós não estivermos dando a eles a doutrina cristã correta. Porque se nós tivermos, há muitos bons exemplos na história bíblica de jovens cristãos que estudaram na Babilônia, todo tipo de ciência babilônica, eram conhecedores de literatura e poesia, mas não abandonaram sua fé. Não se babilonizaram. Porque a doutrina que eles conheceram era a doutrina de Deus. Eles tiveram um conhecimento de Deus que não se comparava com o que tinha aqui nessa terra. O desafio é esse. Nós queremos famílias sólidas? Mostre para a sua família a base da sua fé na Escritura. Mostre para a sua família que Deus nos revelou no texto que nós precisamos obedecer. E no texto de João, João está falando sobre o amor, como um dos mandamentos que nós devemos praticar. Eu peço ao Senhor que a sua família seja ajudada.
Que o nosso bondoso Deus dê sabedoria para você lidar com essas questões dentro da tua casa. Para que você não tenha uma família que desfaleça no cristianismo, porque tinha uma base muito fraca, muito insípida. Que o bondoso Deus dê a vocês a convicção, mesmo sendo jovens, mesmo tendo pouco conhecimento da fé, que vocês perseverem na doutrina. Eu acredito muito que o Espírito Santo de Deus há de nos ajudar com tudo isso. Deus abençoe sua vida, se Deus nos permitir. Semana que vem nos encontramos aqui então para a nossa próxima aula. Até lá então.